Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre projetos culturais na mídia, na TV, no rádio e no jornal. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, um colega jornalista da cidade de Piracicaba, também radialista, Elson de Belém, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Elson, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado a todos que estarão conosco, não é? Eu estou muito contente de poder falar um pouco de toda a minha trajetória, do que eu faço, enfim, meu muito obrigado. Elson, falando sobre projetos culturais na TV, no rádio e no jornal, como é desenvolvê-los nesse contexto? Bom, eu digo que são dois lados, né? Um para quem faz e outro para quem recebe, né? Eu vejo isso dentro da proposta que nós estamos trabalhando já há 10 anos com a coluna Pirarase, e essa proposta, ela leva diretamente a visibilidade artística, né? Nós fizemos uma pesquisa anteriormente sobre se já existia algum trabalho dentro desse formato. E nós somos realmente pioneiros, né? Porque aborda o trabalho artístico, da visibilidade, e isso gera, né, com que todos que estão envolvidos possam também usufruir disso. Haja visto que nós trabalhamos com as mídias que estão à nossa disposição, seja no rádio, seja no podcast, seja na coluna que era impressa, hoje é digital, não é? Sim. Então, eu vejo que é dessa forma que nós realizamos o nosso trabalho e temos tido assim uma grande aceitação do público. Elson, uma pergunta assim do ponto de vista midiático. Você acredita que o fato de você desenvolver os projetos culturais na mídia, de alguma forma, aumenta a responsabilidade de quem produz, exatamente por conta do alcance, que seguramente é sempre maior por conta das possibilidades que a mídia oferece? Eu acredito que sim, né? Porque eu vejo que a mídia, ela tem um fator muito importante, não é? Em todo um trabalho, um projeto, quando você se dedica a realizá-lo, né? Então, todo artista, todo produtor cultural, as pessoas envolvidas nesse universo, elas pensam num projeto, elas executam esse projeto, e para que chegue até o público é necessário o quê? Uma divulgação, uma publicidade, para que o público possa acompanhar e que haja essa troca, né? E é muito interessante isso, porque quando você cria um projeto, você realiza e o público adere, as famosas, os aplausos, né, que o artista recebe. Então isso é sensacional. Na verdade é o pagamento, né? No fundo, esse é o reconhecimento que eu penso que todo artista no fundo está buscando, né? Eu também, como artista, não é? Quem não gosta de aplausos, né? O aplausos é um bônus, né, que você naquele período de projeto, seja teatro, seja música, seja o que for, você batalhou, lutou para colocar em prática, e aí você recebe aqueles bônus, né? Os aplausos, para que você possa seguir adiante, porque você tem que ter esse impulsionamento para você seguir adiante com a sua trajetória na sua carreira. Termina um projeto, começa outro e assim vai. Elson, eu quero falar um pouquinho sobre a relação produto do ponto de vista do projeto cultural e o público-alvo. Quando você para montar os seus projetos, como é que você estabelece esse diálogo entre aquilo que você vai fazer e o para quem você vai fazer? Isso é muito interessante, não é? Porque quando você idealiza um projeto, e eu vejo que todo projeto, ele tem sim o seu público-alvo. Você não pode só pensar, por exemplo, que você vai produzir um espetáculo, que você vai levar só atores para assistir esse espetáculo, seus colegas, né? Mas, de um modo geral, todo o público. Porém, tem determinados assuntos que são direcionados especificamente para um público.
né? Então você tem que pensar muito nisso, porque esse mercado ele é exigente. Então, para você realmente fazer um trabalho que haja uma repercussão e tenha um público considerado, é importante você ir direto nesse foco. Muito bem. Quando você olha, por exemplo, para os projetos culturais, Welson, partindo de tudo aquilo que você já viveu, da bagagem que você traz, minha pergunta é: como é que você hoje olha para o futuro e quais perspectivas obtém a partir desse exercício? Eu vejo que cada vez mais, né, o ser humano tem uma mente criativa fantástica. Quando eu verifico que sou uma pessoa muito observadora, vivo nesse meio, né, e vejo que cada vez mais a criatividade artística, isso vem aparecendo e é o grande diferencial. Então, futuramente, eu imagino tudo agregado a isso. Por exemplo, nós estamos vivendo o advento da internet, da tecnologia. Eu vejo a tecnologia no palco, eu vejo a tecnologia nos espetáculos. Então, para o futuro, vem muita coisa aí. Porém, é claro que nós não devemos deixar o lúdico, não é? De lado, porque isso faz parte. Então, lá na frente, eu vislumbro assim que iremos ter muitas novidades. E quando você desenvolve o seu trabalho e esse contato, e tem esse contato direto com o público, no seu ponto de vista, como é que você olha a perspectiva do incentivo a outras pessoas, especialmente para os jovens, os adolescentes que olham o seu fazer artístico? Como é que você estabelece essa relação? Já teve experiências nesse sentido, Welson, de incentivar jovens, adolescentes a, de repente, de alguma forma, também produzir arte? Eu digo que todo o fazedor artístico, seja qualquer profissão, ele é, ao mesmo tempo, o que ministra e o aprendiz, não é? Nós somos sempre aprendizes. Eu digo que nós somos aprendizes da esperança, inclusive, porque é importante você passar esse conhecimento. Então, quando você idealiza o seu trabalho, o seu projeto e você vai a campo onde outros artistas, atores, enfim, isso faz com que te dá uma satisfação muito grande de saber que o outro pode ter tido você como uma referência. Então eu vejo sempre assim, porque eu tenho muitas referências, né? Porém, vejo que você se tornou uma referência por conta do trabalho que você vem desenvolvendo. Então isso é fantástico, é uma troca isso, né? Tem Sim. que ser uma troca. E eu quero fazer um recorte sobre uma questão que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar, que é a questão de produzir a arte na escola, no ambiente escolar. Quando você olha, Welson, nessa perspectiva, você acredita que o incentivo ao fazer artístico está no local certo, no lugar certo, na hora certa? Eu vejo que sim, né? Porque quando você está em campo, você tem que pensar globalmente, não é? E ao mesmo tempo mais fechado. E quando você pensa em escola, você leva para o aluno que nunca experimentou, nunca foi ao teatro, nunca assistiu um espetáculo, nunca viu um artista, não é? Você dá essa oportunidade para que ele possa usufruir, porque é de lá é o berço, é lá que você vai descobrir esses talentos. Então, isso oportuna esse aluno, a todos que fazem parte desse movimento escolar, né? Porque inclusive a minha vida artística começou na escola, então eu tinha referências de alguns artistas que foram lá apresentar uma contação de história, enfim, eu disse, nossa, é isso que eu quero, eu gostei disso. Então isso é muito importante, levar, não é? Inclusive descentralizar isso. A cultura ela precisa ser descentralizada, ela precisa ir nesses lugares, escola, bairros, onde tiver uma comunidade, a cultura tem que ir, como diz a letra da música de Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. Que legal. Welson, você é do norte do país, Belém do Pará, né? Como é que é estabelecer um diálogo entre o norte do país e onde está, e todas as suas origens, né?
e dialogar com um fazer artístico na cidade de Piracicaba. Como é que é esse desafio? E realmente é um desafio, não é? Porque quando eu saí de Belém do Pará, eu vim com a minha roupagem, né? Cabocla, indígena, né? Com toda aquela referência do que eu aprendi, como eu me formei, com aquelas referências dos artistas locais, das referências dos rios, das lendas, enfim. Então, essa bagagem eu trouxe, né? E busquei divulgar isso através do meu trabalho aqui na região sudeste, né? E isso teve assim uma grande aceitação, porque as pessoas aqui conhecem a cultura nortista somente da internet e assim um tanto quanto deturpada, porque qualquer um pode colocar um vídeo no YouTube, um texto da sua maneira, mas nós temos, não é, os nossos autores. Então o que eu trouxe na minha bagagem foi esses autores e gero hoje esse intercâmbio, não é, entre a cultura amazônica e Piracicaba e região. Eu acho interessante o que você está dizendo, porque se tem uma questão que a gente sempre discute aqui, quando os artistas, né, eles estão sempre nesse programa, é discutir essa questão de pensar o Brasil num país multicultural e com dimensões continentais. É um desafio e tanto produzir arte nesse cenário, né? Ah, com certeza, né? Eu ainda vejo assim, né? Nós estamos no Brasil, nós estamos na região sudeste, mas isso aqui é Brasil, e Brasil é necessário você conhecer outras culturas, porque o que me trouxe para o sudeste foi justamente isso, é conhecer outras culturas e conhecer sempre com a minha formação, né? Então, quando eu apresento uma lenda, apresento uma dança nortista, as pessoas ficam com aquela vontade de querer conhecer mais profundamente, né? Então isso é fantástico, porque tudo isso, né, quando você coloca na mesa esse banquete, as pessoas querem usufruir, não é? Porque se falando de Brasil é uma diversidade muito grande culturalmente falando, né? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Elson de Belém, que é jornalista, radialista, sobre projetos culturais na mídia, na TV, no rádio e no jornal. Nós vamos agora para um intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o ser e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita, as palestras são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp
19 97402 1168 para saber mais. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute os projetos culturais na mídia, na TV, no rádio e no jornal. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o jornalista e radialista da cidade de Piracicaba, Elson de Belém. O Elson, minha pergunta agora refere-se às plataformas, né? Quando nós estamos falando de projetos culturais, no seu entendimento, quais são as diferenças entre o rádio e a televisão? Primeiramente, nós temos que ver o que está em voga, né? Hoje, nós percebemos que houve um avanço muito grande, né? Essa diferença fez com que as pessoas começassem a levar o seu produto para onde tivesse maior visibilidade, né? A TV, ela ainda é eu digo que ainda é porque a internet está com tudo, né? A internet está com tudo, mas ela é muito forte, ela está muito forte, né? Então, aí eu vejo o rádio, né, como o quanto nós deixamos de lado certos costumes que era você ouvir rádio, aquela informação que vinha do rádio, né? Então, o produto, o artista, quando ele tem um projeto que ele vai divulgar, eu vejo isso porque sou muito solicitado, né? Através do meu programa de rádio, seja a coluna Pirarase, que é publicada pelo jornal. Então, eu vejo que as pessoas buscam, né, levar para onde vai gerar essa visibilidade. E essa visibilidade pode ser na TV, pode ser no rádio, pode ser na internet, e isso faz com que a gente se lance cada vez mais como profissional em desempenhar um melhor papel, seja no rádio ou na TV. Maravilha. Sobre a questão, por exemplo, dos projetos culturais e os artistas, como é que você observa hoje essa relação? Tanto a relação daquelas iniciativas particulares, como também as iniciativas que são pautadas, né, e são financiadas pelas leis de incentivo fiscal. Você acredita que hoje o país está trilhando no caminho certo? É assim, né? As leis, elas chegaram, né? Nós já temos há algum tempo as leis de incentivo à cultura. Eu digo que o ganha-pão mesmo do artista, né? Porque é necessário você ter todo um apoio financeiro, né, dentro do seu orçamento, para que você possa executar o seu trabalho, né? Então, quando você escreve um texto, você faz um trabalho que requer um orçamento grande, você tem que pensar grande, e você precisa que tenha esse suporte das leis que vá te dar um retorno e também te apresentar um trabalho de qualidade, né? Você sabe muito bem, todo mundo sabe que quando você vai assistir um espetáculo, o espetáculo tem algo, você se torna um crítico, né? Porque faltou algo, né? E eu vejo muito isso, principalmente das companhias teatrais, né? Que não tem um apoio da lei, por exemplo, acaba ficando bem amador, né? Então, a necessidade, e ainda vejo mais, a necessidade do artista, ele buscar profissionalização, entender, não é, como é que você lida com as leis e o que essa lei pode te favorecer. Elson, dentro das produções artísticas, eu quero fazer um recorte aqui em algo que você faz com muita maestria, que é a questão da direção artística. E aí a minha pergunta para você é essa: no seu entendimento, é diferente assumir a direção artística de um projeto
Como é que é essa experiência para você? É diferente de produzir, propriamente dito, um projeto cultural? Como é que é estar na condição de diretor artístico? Eu digo que andam juntos, né? A produção artística, você tem que ter um olhar e conhecer realmente tudo sobre o que está sendo elaborado, né? O nome já diz, você vai dirigir um artista que está dentro de uma obra. Esse artista, você tem que conhecer, por exemplo, vou trazer muito para a minha área, que é o teatro, né? Sim. Quando você vai fazer um trabalho que exige, né, que o diretor artístico esteja ali, ele tem que comungar com o produtor, com o diretor e com os atores, né, para saber o que é necessário para que haja o resultado, que tenha esse resultado, né? Então, o diretor artístico, ele dá aquele, eu posso dizer assim, aquele realce, né? E o produtor cultural, ele é mais amplo, ele vê no modo geral como vai ser realizado aquilo. Então, por isso que eu digo que trabalham junto, tem que trabalhar junto, o diretor artístico e todos aqueles que estão envolvidos ali, né? Então, tanto direção artística como produção cultural estão ali juntinhos, né? E eu faço isso, fiz para rádio, inclusive fui diretor artístico de rádio, onde eu recebia o artista, onde eu fazia com que o artista se sentisse bem, por exemplo, numa entrevista, né? Tem artistas que não têm aquela desenvoltura para falar sobre si, sobre o seu trabalho. Então nós vamos, até a oratória é Sim. importante, então tudo isso está dentro do fazer artístico, do diretor artístico, né? E juntamente com o produtor cultural que vê holisticamente. Eu quero fazer um recorte sobre a sua fala, tratando da questão do teatro, porque o teatro é uma arte que ele não se faz sozinho, ele dialoga com infinitas outras artes, né? Outros artistas de outras modalidades. No seu entendimento, dirigir um espetáculo artístico requer ainda mais, diria assim, mais informação e formação por conta dessa característica do teatro? Olha, é fundamental sim que você tenha essa formação para que você possa conhecer profundamente como você vai lidar, porque quando você lida com o artista, você que está dirigindo, né? Eu falo do diretor artístico e do diretor teatral, né? Tem essas diferenças aí. O diretor teatral é o que dirige o espetáculo, dirige as cenas do espetáculo, né? E o diretor artístico, ele lida diretamente tudo que envolve o artista, o elenco, para que esse artista e para que o elenco ele possa estar bem produzindo, né? Porque, por exemplo, já tive algumas experiências onde nós estávamos na metade do trabalho e tivemos um problema com uma atriz que fazia parte do elenco, né? Então, houve todo um trabalho de buscar entendê-la, até buscar um profissional na área de psicologia para trabalhar isso com esse artista. Então, isso é bem minucioso mesmo, o trabalho artístico, né, da direção artística, que eu vejo que aí entra um pouco de psicologia, terapia, você precisa ser uma pessoa mais compreensiva e também ser enérgico naquele momento que deve ser, para que se alcance o resultado. Welson, gosto de falar das referências. Quero saber quais são as suas quando se trata do fazer artístico. Quem que de alguma forma te inspira? Eu digo que eu tenho vários, né? Um deles, vou falar deles, né? A Fafá de Belém é uma, por conta da questão patriota. Quando eu estava em Belém, em 1980, 75 para 80, ela surgiu no Brasil. Então isso para mim foi muito bom, porque ela estava levando a cultura, a minha cultura, o meu fazer artístico lá. Eu nem era artista ainda na época, mas eu vi alguém que estava lá nos representando. Então isso para mim foi muito importante, isso porque assim é muito distante, né? Você nascer no norte para sudeste. Então tem pessoas lá, eu digo, principalmente há um tempo atrás,
que era difícil você dizer, ó, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu disse, nossa, estou em São Paulo, no eixo, Rio-São Paulo é o eixo, né, do mercado cultural. Então, era uma diferença muito grande. Então, a Fafá foi uma referência por essa questão geográfica, né, dela Sim. sair de lá, e ganhar o mundo, o Brasil e o mundo. Depois, eu tive, acho que ao mesmo tempo, foi Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi dentro da minha área de comédia, de ter aquele olhar, não é, da sensibilidade artística, e ele me mostrou isso através dos filmes, através dos personagens, né? Carlitos foi um personagem que eu posso dizer que tem uma semelhança com o Didi Mocó, com Chaves, entre outros. Aí, isso foi até um estudo que eu fiz dentro da área para criar os meus personagens, né? Então, quando estou dentro de uma produção teatral, eu vou buscar essas referências, né? E me vejo, né? Hoje me vejo aqui na região sudeste fazendo um trabalho e lembrando da década de 80, quando eu estava lá em Belém e via na Fafá essa potencialidade. Então, eu sempre falo que você tem que buscar essas referências e depois construir a sua, para que você também seja referência na vida de outros. O Elcio, você falou da Fafá de Belém. Ela é uma prova meio que em conteste do intercâmbio cultural, no seu entendimento? Sim, perfeitamente, porque ela foi a percussora, né? Então, quando ela começou a falar nas músicas, nos autores lá do Pará, como esse rio é minha rua, o que ela quis dizer com isso, né? Esse rio é minha rua, porque o rio tem em qualquer cidade, né? A cidade lá, o Rio Pará, tem o Rio Piracicaba e rios do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, o que é que ela disse com isso? Isso foi uma música, inclusive, que fez muito sucesso na década de 70, década de 70 para 80, e hoje eu vejo que ela foi essa grande percussora e lançou esse intercâmbio realmente, porque depois dela vieram outros, né? Ela abriu portas realmente, e cada um que chega de lá, inclusive nós estamos vivendo a musicalidade, a sonoridade amazônica em evidência, está muito em evidência atualmente, né? Agora, recentemente, num programa de grande amplitude, nós estávamos com artistas, cantoras, que eram conhecidas somente lá no estado do Pará, e hoje elas estão ganhando. Então, isso é muito bom, mas é bom você olhar para trás, né? É bom, o artista ele tem que olhar para trás e ver quem foi que veio na frente e reverenciar. Elcio, eu vou pedir para você fazer uma fala em cima de uma afirmação do Confúcio sobre a questão cultural. Abre aspas para o Confúcio. Ele diz assim: a cultura está acima da diferença da condição social. Fecha aspas. No seu entendimento, Confúcio está dizendo que a arte é para todo mundo? Olha, a arte, né, ela é um dom. E toda pessoa que se torna um artista, ela precisa expressar esse dom, não é? Então, quando esse artista ele caminha por esse mundo aí, expressando a sua arte, ele deixa uma parte dele em qualquer lugar que ele vá, naquela concepção que ele se especializou. Então, falando que arte é importante, ela é, acima de tudo, é um serviço e ela é necessária. Porque eu vou dar um exemplo assim muito próximo de nós, que nós vivenciamos a pandemia, né? Então, os artistas foram os primeiros que calaram, sem trabalho e sem como se expressar. Mas nós tínhamos uma ferramenta, que era a internet, as lives, quem não lembra. Então, todos foram para as lives, e aí houve aquela comercialização para realmente você ganhar o seu sustento. Então, tanto o artista de reconhecimento,
como aquele artista que não tem nome, mas precisava disso. Então, quando você fala para mim que a arte ela tem que estar em todos os lugares, sim, ela tem que estar. Mas, acima de tudo, o artista ele tem que ser, ele tem que ter essa sustentabilidade. Porque como que você tenha somente o desejo, a vontade de colocar em prática um projeto, mas você não tem condições de fazer isso, né? Então, eu digo sempre, né? O artista é um ser iluminado porque ele é insistente, apesar de vivermos, né, num país onde fazer arte é árduo. Eu digo isso por mim e vejo o quanto os meus colegas aí estão buscando, mas eu também falo mais, que é necessário você, artista, você se profissionalizar, você buscar formação, você estudar. A vontade de você subir num palco é uma coisa, mas a profissionalização, ela tem que caminhar juntos. Maravilha. Elson de Belém, queria muito te agradecer pela presença, pela partilha e, claro, né, vou pedir aqui para que você faça então as suas considerações finais e, mais uma vez, claro, minha gratidão. Obrigado. Olha, Junque, eu quero te dizer o seguinte, né? Toda vez que você tem um espaço como esse para falar sobre aquilo que te move, não é? Porque a arte me move, o jornalismo me move, a comunicação, tudo isso que eu faço com muito carinho, que eu faço com satisfação e principalmente gerando satisfações, é sensacional. Então, eu quero agradecer a você pelo convite e que realmente essas palavras que foram faladas aqui, essas mensagens, possa chegar a alguém que esteja aí em busca, porque a vida é estar em busca. Então, meu muito obrigado, meu carinho e espero voltar. Com certeza. Obrigado, Elson. Obrigado. Saúde e paz, viu? Saúde, paz. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre os projetos culturais na mídia, na TV, no rádio e no jornal. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o jornalista e radialista da cidade de Piracicaba, Elson de Belém. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.